Palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 11, começando com o verso de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Deus, obrigado pela Tua palavra, podemos abri-la, dá-nos condições, Senhor Deus, de compreender aquilo, Senhor, que a mesma nos traz. Possamos, Senhor Deus, estar sempre receptivos à orientação e à iluminação do Teu Santo Espírito, para vivermos da Tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, pela mesa que está diante de nós, que a nossa lembrança seja aguçada da grande vitória de Cristo Jesus na cruz pela sua igreja. Obrigado, Senhor Deus, pela certeza que somos um só corpo em Cristo e pela purificação dos nossos pecados, da qual, se não fosse, nenhum de nós seria aceito na Tua presença. Assim ser conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, é uma data especial, o dia de comunhão, o dia de ceia. Nós estamos na igreja, e uma das características fundamentais da igreja é que nós somos um só corpo em Cristo Jesus. E não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, desde o dia que Cristo Jesus nos colocou dentro da igreja, fomos recebidos pela graça de Deus no seio da igreja. Desde esse dia, em qualquer lugar que você estiver e o que você estiver fazendo, você é membro do corpo de Cristo Jesus. Não importa quais são as suas ideias, os seus pensamentos, a capacidade de entendimento que você tenha, mais ou menos conhecimento, mais ou menos capacidades, você está no corpo de Cristo Jesus. Não importa quais sejam os qualificativos que os homens impõem a você, não há nenhuma outra relação primaz para que você esteja na igreja, a não ser unicamente, exclusivamente, uma relação que você tem com Jesus Cristo. Não há nenhuma outra condição para que você seja um cristão e esteja inserido no corpo de Cristo Jesus, a não ser que você tenha recebido a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nenhum discurso e nenhuma outra exigência há para que você esteja no corpo de Cristo. Por mais criativas que sejam as ideias que os homens possam estabelecer para dizer que a igreja é assim e é assado, a relação com Cristo Jesus nunca mudará. Por mais criativa que sejam as mentes brilhantes deste mundo, elas não vão interferir na sua relação com Jesus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho trará a você a salvação. E somente no Evangelho, o justo, o crente, viverá por sua fé. É um dado importante para nós hoje, queridos, porque a interrogação se estabelece constantemente. Mas pastor, será que realmente eu tenho uma relação com Deus? Será que realmente eu estou vivendo no Evangelho? Será que realmente a minha conduta condiz com aquilo que eu estou fazendo? Pois bem, a palavra de Deus está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus
para trazer salvação e fazer com que você viva pela fé em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nenhum outro entendimento estabelecerá para você salvação. Somente sua relação primaz com Deus, mediante Jesus Cristo, através da instrumentalização do seu Santo Espírito. E em qualquer lugar que você for e o que você estiver fazendo, você é parte integrante da igreja do Senhor Jesus. Nós vivemos num tempo em que as denominações estão se entrelaçando. Se você perceber, vai perceber que pós-pandemia, esse é um fenômeno natural do Brasil, mas pós-pandemia, todo mundo vai em toda a igreja. Nós somos membros da denominação tal, mas ontem eu fui na outra denominação, na quarta-feira eu fui em outra denominação, na segunda-feira eu assisti um vídeo de outro pastor. Então há um entrelaçamento denominacional. Isso não é mal. Pelo contrário, isso evidencia propriamente o sentido primaz da ceia, né? Nós somos um só corpo em Cristo Jesus. E você deve ir a outras igrejas. E você deve ouvir outros sermões. É dado a você abrir a sua capacidade de entender e compreender a vida da igreja como um todo. Nem todos somos iguais, nem todos pensamos da mesma forma. Mas o único elemento estabelece a igreja. E o único elemento é Jesus Cristo. E essa capacidade de discriminar aquilo que realmente compõe a igreja é indispensável para você em 2023. Nós não estamos aqui num curral presbiteriano, irmãos. Não existe isso. E para a frente não existirá mais. Porque as perguntas virão ao seu coração. E muitos irmãos gostarão de estar aqui, muitos irmãos não gostarão de estar aqui. E isso é normal para uma pós-pandemia. Eu estou indo da igreja tal, gostei mais daquela pregação, daquela aula, e sem problema, porque a igreja de Cristo Jesus é uma só. E a igreja não se limita ao nosso curral denominacional. A referência é uma só. A mesa é uma só. O batismo é um só. Deus é um só e a fé é uma só. Mas agora, como você vai viver isso? Deve espelhar exatamente a relação direta que você tem com Deus. E não tem nenhum problema nisso. Não tem nenhum problema nisso. O problema está exatamente quando você não mais se percebe igreja. Quando a confusão mental, doutrinal e denominacional é maior do que sua relação com Deus. Aí você tem um problema sério. Porque a sua mente e o seu coração não conseguem mais discernir a igreja. E todos nós resolvemos estar aqui e pactuamos estar aqui unicamente porque nós entendemos que esta é a comunidade de amor que nós devemos participar. E quando você não está aqui, você sente falta de estar com esta comunidade, com estes irmãos. E esse é o diferencial para a gente levar nos séculos vindouros. Eu decidi estar aqui, assim como a Lavínia decidiu, Marcos, assim como Jefferson e Thalita trouxeram seus filhos. Há uma decisão no meu coração de estar no meio desta igreja.
E ser bênção aqui, ser abençoado por esses irmãos. Quando você circula nas denominações, e quando você escuta os mais diferentes sermões, lindos e maravilhosos, com belos discursos, você não está evidenciando a sua relação com este grupo aqui. E aí, tudo bem, a decisão é sua. Circular ou ser abençoado pela comunidade de irmãos que eu me propus estar, que eu decidi estar. A verdade é que crente é muito chato, né, irmãos? O crente é chato. Até para jogar futebol é difícil, né? Até para jogar bola é difícil jogar bola com crente. Então, decidir estar num lugar só é complicado, porque você vai ter que encarar muitas situações de conflito relacional. Estava na igreja de Vila Velha, não vou falar o nome do santo, e chegou um novo membro na igreja, um jovem, animado. Chegou à porta e falou: que bênção poder chegar na igreja, glória a Deus, que bom estar com os irmãos. Aí o presbítero mais antigo virou para ele e falou assim: esse fogo seu vai apagar, viu? É assim, não tem jeito, somos nós, cada um com as suas características, cada um com as suas ideias, com os seus valores, mas o primaz, a relação com Cristo, vai fazer toda a diferença. Em primeiro lugar, porque nós temos uma nova aliança, verso 24 e verso 25, diz lá, verso 24 e verso 25, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Verso 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Agora estamos debaixo de uma relação com Cristo, e o Cristo que morreu, o único que deu a sua vida por você e pela sua igreja. Então a morte de Jesus estabelece o parâmetro para nós, queridos. Não estamos mais, como no Antigo Testamento, debaixo da lei, mas vivemos no ambiente da graça, onde o cumprimento da lei é apenas uma tarefa. Nós todos vivemos pela graça única e suficiente de Deus. Jesus Cristo realmente morreu. E nós temos uma nova aliança, um novo contrato, uma nova perspectiva de existência. Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Isso muda tudo. Não importa onde eu esteja, com quem esteja, que discurso eu esteja ouvindo, o que importa é que Cristo Jesus vive em minha vida, e não sou eu mais que determino, nem as minhas vontades, mas só aquilo que Cristo Jesus quer. Segundo lugar, nós temos uma nova posição, verso de número 26, uma nova aliança e uma nova posição, porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus Cristo realmente ressuscitou. Não foi uma história para se determinar uma denominação, nem princípios humanos estabelecidos por nós, mas de fato Jesus ressuscitou. E está à direita do Pai e intercede por nós. Está orando por nós, está intervindo na vida da sua igreja através de uma constante intercessão. E se Cristo Jesus está intercedendo por nós, nós temos uma nova posição em Cristo. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A dimensão terrena agora não é a principal dimensão para a minha existência, mas o fato é que estou com Cristo Jesus na glória. Isso deve ser definitivamente estabelecido quando Ele voltar para nos buscar.
Que maravilhosa visão da mesa do Senhor aqui para nós. Não só o sangue e não só o corpo, mas também a certeza de uma ressurreição para estarmos na eternidade com o Senhor. Nisto há uma dignidade. O verso 27 vai dizer: por isso aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Vamos ver a contraverso. 27, por isso aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor dignamente, como estamos fazendo aqui hoje, estará para sempre com o Senhor na glória. Essa é a nossa convicção, irmãos. Não importa qual seja o discurso, não importa qual seja a porta denominacional, isso não vai mudar nunca. E você pode ouvir todos os sermões do mundo, isso não muda. E você pode ir a todas as igrejas do mundo, isso não muda. E finalmente, um novo caminho, que é o caminho tão importante que a gente põe em prática agora. O caminho do perdão. Jesus perdoou. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Os verbos são examinar e participar. Não importa qual seja o discurso e nem a porta que você vai entrar. O exame é seu, não é do pastor, não é da denominação, não é do discurso eloquente. O exame é seu e o exame é meu. E cada um de per si vai cumprir exatamente aquilo que Deus espera de nós e daremos conta disso na eternidade. Como povo de Deus, tudo que eu fizer, tudo que eu deixar de fazer, e todos os pecados que eu cometer e todos os perdões que eu receber, estarão diante de Deus quando chegarmos à eternidade. E o Senhor falará à sua igreja: entra, servo bom e fiel, no reino que está preparado para ti. Terminamos, queridos. Deus nos dá uma relação no seu evangelho com Cristo Jesus. Temos uma aliança, onde Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e homens. 1 Timóteo capítulo 2, verso 6. Temos uma posição: Jesus Cristo nos faz cidadãos do reino dos céus. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, verso 6. E temos um novo caminho. Jesus Cristo, Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida, o único que conduz à salvação. João capítulo 14, verso 6. Então os versos 6 aqui hoje para nós falam algo muito importante. Nós temos uma nova aliança, nós temos uma nova posição e nós temos um novo caminho. Não importa onde você vá, não importa qual é o discurso que você está ouvindo, sua relação primaz é com Jesus. Isso não vai mudar jamais. Que Deus abençoe a sua palavra.